gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o IRA e o ETA. O IRA e o ETA são dois grupos terroristas que viviam na Europa, só que eles ficavam em territórios diferentes. E é isso, gente. Eu vou dar uma explicada aqui sobre quem eles são. O IRA, ele é o Exército Republicano Irlandês, que significa Irish Republic Army. Gente, eu não sei falar inglês, então vocês vão ter que aceitar o que eu tô falando aqui. É isso. Mas eu vou escrever aqui. O objetivo deles era separar a Irlanda do Norte do Reino Unido e unir com a Irlanda. Para quem não sabe, existe uma época aí que a Irlanda, ela não existe somente a Irlanda, existe a Irlanda e a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, ela ficava perto do Reino Unido, só que assim, pelo fato dela ficar perto do Reino Unido, o Reino Unido ele queria pegar aquelas terras para eles, então meio que a Irlanda do Norte meio que obedecia o governo do Reino Unido e não o governo da Irlanda. E isso começou a meio que deixar muitas pessoas revoltadas e tal por causa disso. Então eles queriam anexar a Irlanda do Norte com a Irlanda normal. Irlanda normal, porque, gente, é a Irlanda. E aí eles acabaram criando esse grupo, que foi considerado como Exército Republicano Irlandês, que é o IRA. Então, assim, os ataques começaram quando o rei Henrique II conquistou a Irlanda do Norte e influenciou a maioria a ser protestante e a minoria católica. Quer dizer o quê? Que quando isso estava acontecendo, quando esse rei acabou atacando a Irlanda do Norte, ele meio que pegou a Irlanda do Norte, essas terras da Irlanda do Norte, para ele. E ele, nessa época, era o rei do Reino Unido. Então, ele começou a fazer o quê? Ele, além de ter pegado essas terras para ele, como se ele fosse dono e tal, e comandar essas terras, ele fez o quê? Ele começou a obrigar as pessoas Ele começou a obrigar as pessoas que eram católicas na época, a obrigar elas a serem protestantes. E a minoria começou a se tornar pessoas católicas. E o que aconteceu? É que assim, lá no Reino Unido tem essa questão de rei, rainha e tal. E isso tem muito a ver com a questão católica, porque antigamente teve a época, as feudais, essas coisas assim, que quem meio que mandava com o rei e a rainha era a Igreja Católica. Então esse rei ter que fazer isso daí, simplesmente começar a obrigar as pessoas a se tornarem protestantes e simplesmente deixarem de ser católicas, meio que acabou irritando a Igreja Católica e a Irlanda também, porque a Irlanda também era muito católica. Então o que aconteceu? Os católicos e protestantes eles começaram a brigar por causa de desigualdade religiosa e então começou a surgir o IRA. Começou a surgir o IRA. Que foi por quê? Porque eles eram a favor do catolicismo. Então eles eram contra a igreja protestante e nisso que eles eram contra a igreja protestante, eles estavam sendo contra também os pensamentos do Henrique II. Porque assim, ele era protestante, ele queria obrigar as pessoas a serem protestantes, ele também estava simplesmente pegando a Irlanda para ele. Então, o IRA, ele meio que acabou se juntando com a Igreja Católica nessa época, para meio que conseguir de volta aquilo que eles queriam. Então eles fizeram o quê? Eles fizeram a vingança dos católicos ao Domingo Sangrento, que eu acho que é Sexta-feira Sangrenta. Que lembra que... Eu não falei ainda num vídeo aqui, mas eu pretendo falar, que é sobre a Revolução Russa. Que aconteceu o seguinte, que nesse Domingo Sangrento, aconteceu o seguinte, que no Império Russo ocorreu o seguinte, de que um rei russo, ele tinha um filho doente, muito doente. O filho dele, eu não lembro que doença que era, não vou lembrar agora que doença que era que o filho dele tava. Mas aí a família dele meio que se fechou e ficou quieta na deles. E a Igreja Católica, ela resolveu simplesmente se juntar com várias pessoas. E essa merda do celular duvido que tá gravando tudo atrasado. E a Igreja Católica, ela resolveu simplesmente ir lá orar pelo príncipe e tal, pedindo pra Deus ajudar eles e ajudar a família e tal. Só que aí, nisso que eles estavam nessa questão de dificuldades financeiras na época na Rússia,
no Império Russo, aconteceu o seguinte, que eles acharam que o rei achou, junto com os soldados, acharam que aquilo lá era meio que um protesto enorme e começou a simplesmente matar todas as pessoas que estavam na frente do castelo. Então isso foi chamado de Domingo Sangrento porque todo mundo estava indo lá, simplesmente indo lá pedir ajuda para essa família e do nada todo mundo foi morto. Então isso meio que foi considerado muito ruim, porque tipo, matou todo mundo a sangue frio sem ninguém tá lá pra fazer uma coisa ruim, tava todo mundo querendo só ajudar. Então eles meio que fizeram essa vingança que foi chamada de Sexta-feira Sangrenta, que houve 9 mortos e 130 feridos. Eles acabaram atacando políticos a favor da anexação, que era o quê? A anexação do Reino Unido junto com a Irlanda do Norte, porque eles queriam anexar tudo ali e eles eram contra. Só que assim, aí aconteceu essas coisas e tal, e eles queriam de volta. Então o IRA meio que assinou um acordo de Ulfsted, que em 2005 o IRA desiste de ataques e declara a luta pela independência sem violência. Então quer dizer o quê? Eles simplesmente desistiram de lutar por essas causas porque eles viram que não ia ajudar muito essa coisa de terrorismo, ficar atacando bombas e coisas assim. Então eles simplesmente assinaram esse acordo e eles declararam a luta pela independência, tipo, eles ainda estão lutando por causa disso, mas sem uso de violência, sem matar pessoas, sem precisar fazer isso. Eles querem usar verbalmente. Então eles assinaram esse acordo para simplesmente acabar com essa história. Vou falar sobre o ETA. O ETA, ele significa Eusakade Taazikatsu. Gente, não sei falar essa palavra, vai estar escrito aqui, vocês vão saber ler, não sei. E, assim, o País Basco, ele é uma região que fica perto da Navarra, ele pega uma parte de lá, que fica no extremo norte da Espanha. E essa região, ela fica no sul da França, tipo, muito pro sul da França. Lá, eles têm uma tradição diferente, eles são totalmente diferentes da Espanha em si. Só que assim, eles fazem parte da Espanha. E então, o ETA, ele luta pela independência dessa cidade, que eles nem chamam de País Basco, eles chamam de Escade. Que é assim, esse lugar, eles têm a própria cultura, eles têm a própria língua, eles não são um lugar assim, uma parte da Espanha, pode-se dizer. Eles não têm independência própria. E é isso que tá. Porque eles são um lugar que tem a língua própria, que eles têm as culturas próprias, eles têm a própria política, eles têm tudo que eles precisam, entendem? E eles meio que fazem parte da Espanha. Porque assim, a Espanha meio que cuida do local e tal. Então, tipo assim, se vai ocorrer alguma eleição e tal na Espanha, eles têm que participar. Se alguma coisa vai acontecer lá nesse país, eles precisam da autorização da Espanha. Tudo que eles precisam fazer, eles precisam da Espanha. E o ETA, ele é muito contra isso, porque lá eles meio que sofrem um tipo de preconceito por causa da própria língua, da própria cultura e tudo mais. E eles são bem diferentes do povo espanhol. E o que acontece? Que ele meio que foi criado em 1959. Sim, o ETA, eles protestavam contra o general Francisco. Pra quem não conhece, esse cara, ele foi, parece que um Francisco Franco da Espanha. Eles eram contra o general Francisco Franco da Espanha. Ele, no caso, acabou meio que proibindo o povo do País Basco de demonstrar nacionalidade, mostrar cultura, mostrar essas coisas. E eles sofreram muito nessa época. Porque esse cara, ele era, eu acho que um ditador, exatamente. Ele era um ditador na época da Espanha. Então esse cara, ele era muito contra o País Basco. Então ele falava mal. E então, nessa época que ele foi ditador, ele proibiu qualquer tipo de demonstração de cultura, qualquer tipo de coisa que você fosse do País Basco, ele tava contra você e você poderia ser preso, morto ou coisas assim. Então o ETA foi meio que um grupo terrorista criado nessa época foi um grupo terrorista nessa época para ficar contra o general Francisco. Foi um grupo que foi criado para ficar contra o general Francisco. Só que assim,
eles começaram a matar pessoas, eles começaram a atirar em pessoas, eles começaram a fazer isso para simplesmente conseguir aquilo que eles queriam, que era um estado independente, não fazer parte da Espanha, porque já que eles sofriam discriminação, então eles não queriam fazer parte desse lugar. E assim, no começo, a ideia era propagar os princípios e a cultura do povo basco como meio de alcançar seus objetivos, que os seus objetivos do ETA, no caso, era simplesmente conseguir a independência do Basco. Só que assim, como o general Franco, nessa época, ele tava meio que desse jeito, começou a matar as pessoas porque simplesmente demonstravam nacionalidade, o grupo meio que foi considerado terrorista. Então, aí, tipo assim, o grupo foi meio que proibido de manifestar seus ideais, suas ideias, seus pensamentos sobre essa questão do País Basco. E nisso que foi proibido, eles simplesmente ficaram cansados e acabou sendo considerado como um tipo de grupo terrorista, o ETA. Ele foi considerado como um grupo terrorista, sendo que eles não tinham matado ninguém ainda, não tinham batido em ninguém, não tinham feito os ataques terroristas. Foi aí nessa época que eles começaram a matar pessoas, atacar pessoas que eram desse jeito e tal. E a partir de 1975, quando o ditador morreu, as demandas bascas foram tratadas com mais liberdades. Então, tipo assim, lá o país ele foi tratado um pouquinho mais com liberdade. 4 anos depois, a Constituição espanhola, ela declarou a província como uma região autônoma. Então quer dizer o quê? Eles ainda faziam parte da Espanha, mas tipo assim, qualquer coisa que eles precisavam fazer, eles não precisavam simplesmente pedir para a Espanha, eles faziam por conta própria, não precisava de autorização nem nada. O ETA ele continua ainda lançando mão de ofensivas armadas. Então, quer dizer, mesmo depois de ter acontecido isso, deles terem conseguido essa parte de ter uma autonomia no país, nesse local, o ETA ele continua matando pessoas, atacando, fazendo terrorismos. E isso meio que começou a ficar muito agressivo. Que eles chegaram até a matar 800 pessoas. E em 1990, o ETA teve que admitir um cessar-fogo. Quer dizer o que? Eles tinham que parar de simplesmente atacar as pessoas. Por causa dos protestos populares contra o terrorismo. Tipo assim, tava tendo muito protesto no mundo pedindo pra acabar com essa questão do terrorismo e tal, porque todo mundo sabe quanto é ruim essas coisas. Então, tipo assim, o ETA, ele, tipo assim, o grupo anunciou o encerramento definitivo de todas as atividades. Tipo assim, eles encerraram as atividades terroristas, eles pararam de ser pessoas terroristas, eles acabaram com isso. Mas foi criado um grupo político chamado ETA. E então eles pararam de fazer essas coisas de meter bomba e tal. Eles pararam de ser um grupo terrorista para simplesmente formar um grupo político na Espanha para lutar pelo País Basco. Então é isso, gente. Hoje eu tive isso pra falar, na verdade, se trabalhar um pouquinho antigo, eu não fiz sozinha, foi um trabalho de escola. Então eu achei bem legal trazer pra vocês. Eu já tinha tudo escrito, então é isso. Então é o seguinte, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, deixe nos comentários o que vocês querem, porque eu tô vendo o que vocês estão pedindo e tal. E eu tô fazendo os vídeos ainda do que estão me pedindo, porque tá difícil um pouquinho aqui pra fazer. E sábado eu não vou poder gravar vídeo nem mandar pra vocês, porque não vou estar em casa, eu vou estar num lugar sem internet e tal. Então não vou poder gravar vídeo nem mandar pra vocês. Mas segunda-feira vai ter, com certeza, e sexta também. Então é isso, gente. Deixe seu like, se inscreve, deixa nos comentários aqui o que vocês querem. E é isso, valeu. Tchau!